E se a maior civilização da história da humanidade nunca tivesse sido um mito? Por mais de 12 mil anos, a cidade perdida de Atlântida foi tratada como lenda, fantasia ou invenção de Platão. Mas novas descobertas, imagens de satélite, estruturas circulares perfeitas e evidências ocultas sob a areia do deserto indicam que a história pode estar completamente errada. Neste vídeo, você vai descobrir como Atlântida teria sido finalmente encontrada, por que ela não estava no fundo do oceano e como essa revelação pode redefinir tudo o que sabemos sobre a origem da civilização humana. Prepare-se para fatos escondidos, teorias proibidas, arqueologia misteriosa, segredos antigos e uma verdade que muitos preferiam manter enterrada. Você está no mundo restrito, onde o passado não quer ser esquecido. Teorias antigas e o mito de Platão. Um homem chamado Platão compartilhou uma história fascinante sobre uma terra poderosa e rica que desapareceu em apenas um dia e uma noite. Este mundo perdido, que ele chamou de Atlântida, dizia-se que ficava muito além de um lugar conhecido como os Pilares de Hércules. Platão a descreveu como uma terra cheia de riquezas, beleza deslumbrante e tecnologia tão avançada que parecia impossível para sua época. A história era tão poderosa que cativou as mentes de pensadores, sonhadores e exploradores por gerações, mas mesmo com todo o interesse, muitos acreditavam que Atlântida não passava de um velho mito, apenas um conto inventado dos tempos antigos. Ao longo dos anos, as pessoas tentaram adivinhar onde Atlântida poderia ter estado. Alguns disseram que poderia estar em algum lugar no mar Mediterrâneo. Outros pensaram que poderia estar no Caribe ou até mesmo tão longe quanto a Antártida. Mas não importa quantas ideias fossem compartilhadas ou quantos lugares fossem pesquisados, ninguém jamais encontrou provas reais de que Atlântida tivesse existido. Permaneceu um mistério e uma lenda que despertou curiosidade, mas não trouxe respostas. Durante os anos 1800 e 1900, historiadores e aventureiros começaram a aprofundar-se na lenda. Eles se perguntaram se talvez houvesse alguma verdade escondida na velha história. Alguns pensaram que Platão estava apenas tentando ensinar uma lição sobre política e poder, usando Atlântida como exemplo. Outros tinham certeza de que era baseado em algo real, talvez uma grande cidade destruída por uma onda gigante ou um terremoto terrível. Mas apesar de toda a paixão e esforço, o mistério permaneceu sem solução. Era como se Atlântida quisesse permanecer escondida para sempre. Então veio Graham Hancock, um homem que se recusou a aceitar as explicações usuais. Ele não era um arqueólogo treinado, mas um jornalista com um forte desejo de descobrir a verdade. Graham sentiu que a história que nos foi ensinada tinha grandes peças faltando, e ele fez de sua missão encontrá-las. Em um de seus livros mais conhecidos, Fingerprints of the Gods, Marcas dos Deuses, ele explicou sua crença de que uma civilização poderosa e sábia uma vez caminhou pela Terra, muito antes dos egípcios ou do povo da antiga Mesopotâmia. Graham acreditava que esta civilização perdida poderia ser Atlântida. Ele disse que ela poderia ter existido há mais de 10 mil anos e possuía conhecimentos e habilidades que chocariam até mesmo os cientistas de hoje. Suas ideias eram ousadas e não seguiam as formas tradicionais de pensamento, o que fez muitos especialistas revirarem os olhos e o chamarem de cientista falso. Mas mesmo com as críticas, seus livros fizeram as pessoas pararem para pensar. Eles fizeram os leitores se perguntarem se estiveram errados o tempo todo. O trabalho de Graham trouxe nova energia ao mistério de Atlântida. Ele fez o mundo dar outra olhada nas histórias que foram transmitidas por milhares de anos. E justamente quando parecia que a pista havia esfriado novamente, algo surpreendente aconteceu. Essa coisa, em particular, fez com que suas ideias ousadas não parecessem tão inacreditáveis, de uma forma bastante interessante. Então continue assistindo, enquanto exploramos como tudo se desenrolou. Antes de continuar, eu quero saber o que você acha. Você acredita que Atlântida realmente existiu? Ou acha que tudo isso ainda é apenas um mito bem contado? Escreve nos comentários. Existiu se você acredita que Atlântida foi real, ou digite mito se você acha que nunca passou de uma lenda. Eu vou ler os comentários mais interessantes e trazer novas teorias aqui no Mundo Restrito. Descobertas subaquáticas.
No final dos anos 1900, a maioria dos estudiosos e especialistas em história já havia descartado a ideia de que Atlântida fosse um lugar. Muitos acreditavam que a história de Platão não deveria ser levada literalmente. Para eles, era apenas um conto inventado com uma lição, não um registro verdadeiro de algo que realmente aconteceu. A ideia de uma cultura avançada existindo antes das que já conhecíamos, como os egípcios ou sumérios, era simplesmente muito rebuscada para o mundo acadêmico, mas nem todos concordavam com isso. Graham Hancock se destacou como alguém que não seguia a multidão. Ele se recusou a aceitar que a história de Atlântida era apenas ficção. Ele acreditava que algo massivo havia acontecido no passado distante, algo tão grande que apagou uma civilização inteira da história. Segundo ele, um enorme desastre que provavelmente foi causado por um cometa ou asteroide colidindo com a Terra foi responsável por aniquilar essa cultura misteriosa, deixando para trás apenas pedaços de sua memória, que eventualmente se transformaram em mitos, como a história de Atlântida. O que Graham estava sugerindo era chocante. Ele acreditava que esse desastre não aconteceu durante o tempo que os historiadores esperavam, mas muito antes, o que mudaria completamente como entendemos a história humana. Ele disse que a razão pela qual pessoas em todo o mundo tinham lendas semelhantes de terras perdidas e grandes inundações era porque todas estavam lembrando a mesma tragédia antiga, apenas de maneiras diferentes. Sua teoria não correspondia ao que a maioria dos cientistas estava dizendo na época, e muitos deles a rejeitaram rapidamente. Alguns o rotularam como apenas mais uma pessoa perseguindo ideias selvagens, sem se importar muito com fatos ou provas reais. Mesmo assim, havia muitas pessoas que pensavam diferente. Elas estavam cansadas de ouvir que a história já estava resolvida e que não havia mais nada a descobrir. Esses leitores acharam as ideias de Graham empolgantes e instigantes. Ele os fez sentir que talvez o passado fosse muito mais misterioso e rico do que qualquer um jamais imaginou. Uma das partes mais poderosas do argumento de Graham era sobre as histórias de dilúvio que aparecem em quase todas as culturas ao redor do mundo. Ele apontou como diferentes tradições, desde a história da Arca de Noé na Bíblia até o antigo conto de Gilgamesh na Mesopotâmia, todas falavam de um grande dilúvio que mudou tudo. Graham não acreditava que essas fossem apenas histórias inventadas. Ele pensava que estavam descrevendo um evento real, possivelmente o mesmo desastre que destruiu Atlântida. Essa conexão entre os mitos do dilúvio e o súbito desaparecimento de sociedades antigas deu à sua teoria um forte senso de possibilidade. Parecia um quebra-cabeça se montando lentamente, e embora os especialistas continuassem a duvidar dele, mais e mais pessoas começaram a prestar atenção. A ideia de que uma civilização incrível havia vivido e morrido muito antes das que conhecíamos não era mais apenas uma fantasia. Parecia algo que realmente poderia ser verdade. Por causa da paixão e ousadia de Graham, muitas novas vozes começaram a se juntar à conversa. Pensadores independentes, novos pesquisadores e exploradores curiosos começaram a reexaminar histórias antigas com novos olhos. Eles começaram a se perguntar se as ruínas antigas e os monumentos estranhos espalhados pelo mundo poderiam realmente ser testemunhas silenciosas de um capítulo esquecido da história humana. Inspirados por seu trabalho, as pessoas começaram a acreditar novamente que talvez, apenas talvez, tenhamos apenas arranhado a superfície do que veio antes de nós. A descoberta de estranhas estruturas de pedra sob o mar, como o monumento de Yonaguni, perto do Japão, trouxe uma nova onda de curiosidade. Esta descoberta é uma misteriosa estrutura subaquática com enormes terraços de pedra e ângulos afiados. Alguns acreditam que é uma antiga cidade submersa. Outros dizem que é o estranho design da natureza. Isso deu esperança à ideia de que poderia ter havido civilizações antigas muito antes de os humanos começarem a registrar sua história. Embora muitos especialistas em arqueologia ainda se recusem a aceitar essa ideia, essas descobertas fizeram as pessoas questionarem tudo o que pensavam saber sobre nosso passado. Parecia que algo estava começando a mudar. Novas ferramentas e a ciência estavam tornando mais fácil explorar lugares que antes eram inatingíveis. O oceano profundo, que sempre pareceu escuro e misterioso, de repente se tornou um lugar cheio de possíveis segredos. À medida que a tecnologia subaquática melhorava, a busca por essas culturas esquecidas começou a crescer. Pessoas que haviam sido inspiradas por pensadores como Graham Hancock começaram a cavar mais fundo, tanto em terra quanto debaixo d'água, esperando encontrar pistas que outros
haviam perdido ou ignorado. A princípio, era apenas um pequeno grupo que acreditava nessas ideias, mas lentamente, mais pesquisadores começaram a levá-las a sério. Cientistas de diferentes campos começaram a trabalhar juntos. Eles misturaram a arqueologia tradicional com ferramentas e ciências totalmente novas. Pouco a pouco, a busca por lugares como Atlântida saiu do mundo da fantasia e entrou em uma investigação séria. Não se tratava mais de saber se Atlântida era real. Tornou-se uma questão de descobrir onde ela poderia ter estado. À medida que o tempo avançava para os anos 2000 e além, tudo começou a mudar. O mito de Atlântida não era mais apenas algo visto em mapas antigos ou ouvido em histórias de ninar. Tornou-se um objetivo para cientistas usando os mais recentes gadgets e tecnologia. Coisas como varredura por sonar, imagens de satélite e robôs de águas profundas ajudaram os pesquisadores a explorar lugares que nunca haviam conseguido alcançar antes. O que antes parecia um conto de fadas, agora fazia parte da ciência real. As partes profundas do oceano, onde a luz nunca chega, tornaram-se um novo campo de descobertas. Com sonar de alta potência, os especialistas agora podiam tirar fotos detalhadas do fundo do oceano. Essas imagens mostravam formas e padrões estranhos que não pareciam vir da natureza. Alguns deles pareciam muito nítidos e perfeitos, como se tivessem sido construídos por mãos humanas há muito tempo. Uma das primeiras grandes descobertas que chamou a atenção do mundo veio no início dos anos 2000. Foi o monumento de Yonaguni, na costa do Japão. Esta estrutura tinha degraus, linhas retas e cantos que pareciam esculpidos em vez de naturais. Para muitos, era a prova de que algo incrível havia acontecido no passado distante da Terra. Algo que estávamos apenas começando a entender. Não muito longe da ilha de Yonaguni, nas profundezas das águas do Japão, foi encontrada uma enorme formação de pedra que parecia camadas de degraus largos, superfícies planas e até o que alguns acreditavam serem rostos esculpidos na rocha. Essas formas gigantes pareciam tão cuidadosamente arranjadas que muitas pessoas começaram a se perguntar se foram construídas por mãos humanas há muito tempo. Este misterioso local despertou um novo entusiasmo pela ideia de que civilizações perdidas há muito tempo poderiam estar escondidas debaixo d'água e com elas a lendária cidade de Atlântida. Embora muitos cientistas ainda duvidassem da ideia, outros começaram a vê-la de forma diferente. O oceano sempre foi imprevisível, moldado por tempestades, inundações, terremotos e o tempo. Eles até disseram que era possível que cidades antigas tivessem deslizado para debaixo da superfície e sido esquecidas. As estranhas descobertas subaquáticas tornaram-se um novo foco para pesquisadores curiosos em busca de pedaços do passado. E entre os sussurros de ruínas e cidades submersas, Atlântida se destacava como o maior mistério de todos. Com o passar dos anos, mais e mais estruturas incomuns foram avistadas sob as ondas. Algumas delas fizeram as pessoas questionarem tudo o que pensavam saber sobre a história antiga. Mergulhadores perto das Bahamas tropeçaram no que parecia ser uma cidade antiga, com estradas de pedra, muros e até esculturas que sugeriam uma civilização há muito tempo desaparecida. Alguns estavam convencidos de que esta deveria ser Atlântida. Outros pensaram que poderia ser uma cultura antiga diferente que simplesmente havia desaparecido. De qualquer forma, algo incrível havia sido encontrado sob o mar. Então veio outra ferramenta que mudou tudo, que são os satélites. Com melhor tecnologia, os cientistas agora podiam olhar profundamente no oceano do espaço. Isso lhes deu a chance de escanear grandes partes do fundo do mar, especialmente lugares que ninguém havia explorado antes. Uma equipe de cientistas voltou sua atenção para os Açores, um grupo de ilhas flutuando no Oceano Atlântico. Lá, debaixo d'água, eles notaram padrões e formas estranhas que pareciam muito perfeitas para serem feitas apenas pela natureza. O layout lembrava algumas pessoas de uma cidade grande e organizada. O que o tornava ainda mais emocionante era o quão de perto esses padrões subaquáticos correspondiam à maneira como Platão havia descrito Atlântida milhares de anos atrás. Em seus escritos, ele falava de uma cidade construída em círculos, e era exatamente isso que algumas dessas formações pareciam. Ainda mais surpreendente, a localização perto dos Açores alinhava-se de perto com o local que Platão havia apontado quando escreveu pela primeira vez
sobre Atlântida. As pessoas ficaram chocadas que uma pista tão possível estivesse em uma parte tão conhecida do oceano o tempo todo, e ninguém havia notado. A emoção da descoberta continuou crescendo, e mais cientistas começaram a prestar atenção. Eles não queriam fazer afirmações ousadas sem provas, mas a quantidade de evidências estava se acumulando. Quanto mais eles pesquisavam, mais encontravam coisas que não pareciam pertencer a nenhuma cultura antiga conhecida. Do Caribe à costa da Índia, e especialmente ao redor dos Açores, parecia que o mar estava lentamente revelando pedaços esquecidos da história humana. Algo grande estava esperando para ser encontrado, e justamente quando todos pensavam que estavam se aproximando das respostas, tudo de repente tomou um rumo diferente, identificando a cidade perdida de Atlântida. Algo incrível aconteceu recentemente, e isso realmente deixou o mundo inteiro sem palavras. Depois de anos cheios de suposições, inúmeros estudos e buscas intermináveis, a caçada pela lendária Atlântida finalmente chegou a um fim surpreendente. Depois de ficar escondida por mais de 12 mil anos, a cidade perdida não foi encontrada debaixo d'água como todos acreditavam. Ela estava bem ali em terra firme, escondida no coração do deserto da Mauritânia. Atlântida estava escondida à vista de todos, enterrada sob camadas de areia e tempo, apenas esperando que alguém a notasse. Tudo mudou quando um grupo de pesquisadores decidiu dar uma nova olhada nas imagens de satélite. Cansados de perseguir sombras no fundo do mar, eles começaram a estudar um local incomum no deserto do Saara, chamado Olho do Saara, conhecido oficialmente como Estrutura de Richat. Por muito tempo, os cientistas pensaram que era apenas uma estranha forma natural formada pela erosão, mas a nova tecnologia começou a revelar algo muito diferente. Com imagens de satélite mais claras e varreduras profundas do solo, a equipe fez uma descoberta. Eles usaram ferramentas poderosas como radar de penetração no solo e instrumentos geológicos precisos para espiar sob o chão do deserto. O que eles encontraram foi além de qualquer coisa que esperavam. Antigos restos de edifícios enterrados sob a areia, dispostos em círculos perfeitos. Esses não eram padrões aleatórios da natureza. As fundações tinham formas exatas, paredes alinhadas com as estrelas e esculturas antigas que, embora desgastadas pelo tempo, ainda eram visíveis para olhos treinados. Estava tudo lá, o famoso layout circular de terra e água que correspondia à antiga história contada por Platão. Cada detalhe, dos anéis às medidas, estava perfeito. Os pesquisadores ficaram chocados. Mesmo aqueles que duvidaram por anos não conseguiam acreditar no que viam. Gritaram que Graham Hancock estava certo o tempo todo. Curiosamente, todas as outras pessoas estavam pensando na mesma coisa. Atlântida nunca esteve debaixo do mar. Estava ali, esperando para ser redescoberta. Sua voz tremeu de espanto, ecoando uma verdade que finalmente veio à tona, depois de milhares de anos. Por muito tempo, Graham Hancock havia ido contra o que a maioria dos historiadores acreditava. Ele argumentou que milhares de anos atrás, muito antes de qualquer um pensar que fosse possível, uma civilização poderosa e avançada havia existido. Ele acreditava que ela havia sido destruída por um desastre global massivo, aniquilando tudo. A maioria dos especialistas não concordava com ele. Eles zombavam de suas ideias e o chamavam de falso. Mas agora, parado bem no meio do deserto do Saara, na própria terra que ele sempre acreditou conter a verdade, o mundo estava começando a ver. Ele tinha razão. A prova na estrutura de Richat era impossível de ignorar. Enormes pedras, cada uma pesando muitas toneladas, foram encontradas cortadas e colocadas com precisão, como se alguém há muito tempo tivesse projetado cuidadosamente todo o layout. O chão seco do deserto ainda guardava os contornos de antigos canais de água, agora silenciosos e cheios de areia, que uma vez fluíram por uma cidade viva e organizada. Durante as primeiras rodadas de escavação, pedaços de cerâmica quebrada, ferramentas antigas e até vestígios de metalurgia antiga começaram a surgir. Esses não eram objetos aleatórios, eram sinais sólidos de uma cultura desenvolvida que estava muito à frente de seu tempo. O que tornou a descoberta ainda mais impressionante foi o quão bem ela correspondia às histórias mais antigas já contadas. Platão, o filósofo grego, havia descrito Atlântida como um lugar além dos pilares de Hércules, cheio de terras férteis e construído em camadas circulares perfeitas de terra e água. Este local, no deserto da África, se encaixava exatamente nessa descrição mais do que qualquer outro lugar que as pessoas haviam imaginado antes. Não estava no fundo do oceano. Estava em uma terra que antes fora verde e cheia de vida, muito antes de se tornar
tornar seca e estéril. Essa percepção chocou todo o mundo científico. Se Atlântida realmente existiu e se ela prosperou em uma parte do mundo agora considerada morta, então nossa compreensão da história humana primitiva estava completamente errada. Tudo tinha que ser questionado. Antigas lendas de dilúvio, histórias antigas transmitidas por gerações, até mesmo contos dos quais muitos haviam rido. Todos precisavam ser revistos. Talvez houvesse mais cidades antigas escondidas sob desertos, nas profundezas das selvas ou debaixo do fundo do oceano. Para Hancock, este momento foi uma poderosa confirmação. Depois de passar a vida tentando provar que o passado da humanidade era muito mais profundo e misterioso do que os livros de história sugeriam, ele finalmente foi ouvido. Essa descoberta não se tratava apenas de provar que uma lenda era verdadeira. Ela abriu a porta para uma maneira totalmente nova de pensar. Uma em que os povos antigos não eram simples ou primitivos, mas brilhantes, conectados e cheios de conhecimento. Estamos apenas começando a entender que, à medida que as escavações continuavam e mais segredos eram descobertos da areia, o mundo enfrentava uma nova e impressionante verdade, que provavelmente não fomos a primeira grande sociedade na Terra e talvez, como aqueles antes de nós, também possamos ser esquecidos um dia. O impacto foi realmente massivo. A descoberta de Atlântida abalou o planeta inteiro de maneiras que ninguém esperava. Não foi apenas que uma cidade lendária havia sido encontrada, foi que tudo o que pensávamos saber sobre o passado poderia estar errado. Crenças antigas sobre os primeiros humanos, civilizações antigas e nosso lugar no tempo foram todas viradas de cabeça para baixo. Logo após o anúncio, cientistas e pesquisadores de todo o mundo ficaram em total confusão. Por centenas de anos, a maioria insistiu que Atlântida era apenas um conto inventado por Platão, nada mais do que ficção ou uma versão distorcida de outro evento. Mas agora, com provas inegáveis surgindo da areia do deserto, a linha entre mito e história havia desaparecido de repente. A verdade não podia mais ser negada. A evidência era muito forte, muito clara. Especialistas que antes haviam zombado da ideia de uma cidade antiga perdida foram agora forçados a olhar novamente. O olho do Saara, com suas formas circulares quase perfeitas e características surpreendentemente bem preservadas, era muito preciso e único para ser ignorado. Historiadores e cientistas não tiveram escolha a não ser repensar o que pensavam saber sobre o passado distante. Enquanto o mundo acadêmico tentava se atualizar, o resto do mundo já estava celebrando. Pessoas em todos os lugares estavam emocionadas. A descoberta não foi apenas emocionante, foi profundamente inspiradora. Ela mostrou aonde a curiosidade humana pode levar, como uma ideia selvagem pode se transformar em uma verdade que muda o mundo. A ideia de que uma cidade tão massiva e bonita havia existido e agora havia sido encontrada despertou admiração em milhões de corações. Não se tratava apenas de encontrar ruínas antigas, parecia abrir uma porta para algo maior. Isso lembrou as pessoas do quanto ainda não sabemos e do quão poderoso é nosso desejo de explorar. O momento não poderia ter sido mais perfeito. A humanidade já estava fazendo perguntas profundas como: de onde viemos? Ou até mesmo o quanto esquecemos. Com o aquecimento global ameaçando o planeta, novas tecnologias crescendo mais rápido a cada dia e com nossos olhos voltados para o espaço em busca de respostas, essa descoberta adicionou uma nova peça ao jogo. Parecia que Atlântida havia aparecido bem a tempo, como se estivesse esperando para ser encontrada. Ofereceu uma pista silenciosa sobre para onde podemos estar indo, mostrando-nos onde estivemos. Mas nem tudo era emoção. Havia também sérias preocupações. As pessoas temiam que o local pudesse ser saqueado ou que colecionadores gananciosos pudessem correr para roubar seus tesouros. Com o mundo inteiro agora observando, havia pressão para proteger a área de danos. Governos e pesquisadores sabiam que tinham que agir com cuidado. Não se tratava apenas de desenterrar o passado, mas também de salvá-lo. O mais importante, porém, era o que essa descoberta significava para como nos vemos. Se uma grande civilização com pessoas inteligentes e conhecimento avançado existiu há muito tempo, assim como Platão descreveu, então, o que mais poderia ter sido perdido no tempo? O que mais perdemos? Não era mais uma questão de se Atlântida era real. Ela era real e mudou tudo o que pensávamos sobre a humanidade. À medida que a emoção se espalhava pelo mundo, mais cientistas se uniram. Especialistas em história antiga, estudos da Terra e arqueologia uniram forças para descobrir o que havia acontecido com a cidade. Eles compartilharam ideias e pistas, tentando entender o que a fez desaparecer. Alguns acreditavam que grandes inundações a destruíram. Outros pensaram que ela poderia ter sido aniquilada por terremotos ou vulcões.
Cada teoria adicionava a crescente imagem de uma cidade que se ergueu e depois caiu com força. Ninguém sabia o que seria descoberto em seguida, mas uma coisa era certa: a história de Atlântida estava apenas começando. O que antes havia sido descartado como fantasia havia se transformado em uma peça sólida de nossa história compartilhada. E à medida que os pesquisadores cavavam mais fundo e novas perguntas surgiam, o mundo se encontrava à beira de uma jornada totalmente nova. Uma jornada que pode mudar tudo o que pensávamos saber para sempre. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva. E também clique no próximo vídeo exibido em sua tela.